A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versículo de número 9, que diz: E eu prossegui, não é bom o que fazeis. Acaso não devíeis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Nós vemos que nesse capítulo 5, Neemias ele vai estar encontrando ali, vai estar vendo a dificuldade dos povos, dos pobres que estão se queixando dos ricos. Ele vai defender ali os pobres, entre eles mesmos, os judeus, onde havia pessoas, uns ricos e outros eram pobres, e os ricos estavam se explorando, os pobres. Então, essa narrativa da reconstrução dos muros ali de Jerusalém, ela é interrompida por uma grave crise social. De tudo que vinha até ali, falando de reconstrução, dos inimigos que estavam tentando contra a obra, naquele período ali, por um tempo, a obra vai ser interrompida. Não digo, vai parar algum momento, porque vai estar havendo uma grande crise social. Então, a exploração dos pobres pelos próprios judeus. Então, esse texto ele é uma aula sobre a liderança servidora, sobre a justiça social e o temor a Deus. Onde vê que ali há uma crise interna. Quando nós lemos lá, versículo 1, não, versículo 5, que diz: Surgiu então uma grande queixa do povo dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: Nós somos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: Penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos, nossas filhas à escravidão. E de fato algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outro. Então, vamos ver que há um clamor, mediante aquela crise interna. Então, em meio à fome, em meio à pobreza, os judeus mais vulneráveis eles começam a protestar contra seus irmãos ricos. Então, a injustiça ali, para conseguir... a situação está tão grave, que é injusta a forma que está sendo realizada, a forma que eles estão sendo cobrados, seus filhos sendo levados como escravo, terras que foram hipotecadas, campos, vinhas, casas. Então, para conseguir comprar comida, eles precisavam, eles não tinham dinheiro para comida, porque eles pagavam os impostos. Eles tinham ali, realmente estavam vivendo na linha da pobreza, passando realmente muita dificuldade. E por causa das suas dívidas, eles passaram a ser escravos. Então a situação chegou a um nível extremo em que as famílias precisavam vender seus próprios filhos como escravos para saldar as dívidas. Então isso demonstra essa crise interna, e a dificuldade que os judeus estavam passando naquele lugar. Vamos ver que a atitude de Neemias, quando ele fala lá no versículo 6 em diante, ele vai dizer que ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo, depois de advertir os nobres e oficiais. Disse-lhe: Estás cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles.
Então, Neemias, ele vai ser ali, vai ter uma ação altruísta. Ele vai se colocar, né, no lugar do povo. A atitude dele, né, naquele lugar, ele vai ficar indignado com aquela situação. Então, ao ouvir as queixas, ele ficou profundamente irado com a ganância dos nobres e governantes, né? Então, ali ele vai confrontar diretamente, ele vai reunir os líderes, né? Ele vai repreender a usura, né? Cobranças abusivas de juros, e exigiu que devolvessem as terras e as casas, as propriedades confiscadas. Então, essa solução que ele vai dar, né, é uma solução pacífica, né? Ele fez os líderes jurarem diante dos sacerdotes que cumpririam a devolução e os alertou para não atraírem a ira de Deus sobre a comunidade. Então, a atitude de Neemias é uma atitude onde ele, como líder, ele vai se posicionar para que houvesse, né, ali toda aquela injustiça, tudo que estava acontecendo, né, naquele lugar. Ele vai confrontar aqueles que estavam se aproveitando, né, dessa situação, e a solução, ele vai dar uma solução para o caso. Vamos ver que um grande exemplo, né, o exemplo de liderança. Quando Neemias, ele, no versículo, a partir do versículo 14 lá, é onde a palavra do Senhor diz que além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Ele está dizendo aqui que ele se colocou no lugar, né, do próximo, no lugar daqueles que ali estavam, uma ação altruísta dele. Então, ele tinha o direito de cobrar impostos do povo para o seu próprio sustento, né? Ele deixa bem claro como fazia ali os governadores anteriores. Então, no entanto, ele abriu mão desse direito durante os 12 anos de seu governo para não sobrecarregar os cidadãos. Então, Neemias, ele abre mão do seu salário, ele abre mão dos impostos, tudo que ele já tinha direito, né? E, pelo contrário, ele vai ser generoso. A generosidade de Neemias, né, além de não cobrar nada do povo, ele gastava do próprio bolso para alimentar diariamente mais de 150 judeus e convidados em sua mesa. Então, para ele se colocava no lugar do povo, e além disso, ele não cobrava, ele, pelo contrário, ele tirava do dele para cooperar, para poder atender ali a necessidade daquele povo, isso por um período de 12 anos, a qual ele foi governador. E ele vai fazer no versículo 19 uma oração final. E essa oração final que Neemias vai fazer está: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Então ele vai fazer uma oração, o capítulo ele vai terminar, né, quando ele faz essa oração pedindo ao Senhor: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Então esta frase não reflete orgulho, né, mas consciência de um servo que escolheu agir com integridade, né, buscando a aprovação divina e não lucro pessoal. Então vamos ver que a obra de Deus não se faz apenas com esforço físico, né, construir muros, mas exige justiça, amor ao próximo, e retidão e ética. Então, que nós possamos também compreender que olhar para esse texto, né, e tirar lições essas que nós precisamos a cada dia estar tomando ela e realizando para que nós possamos também ser bem-sucedidos. Então, ser generoso como Neemias foi na prática, de abrir mão daquilo que era seu direito até financeiro, para servir ao Senhor, para servir ali ao povo, olhar para o povo, né, ver um momento, uma crise, e nessa crise entender o que o povo está clamando, o que o povo estava
dizendo coisas que ele faz, ele não coopera com a injustiça, nem com a maldade, então ele não aceita a escravidão dos próprios irmãos estarem ali, judeus, né, judeus escravizando o outro. Então, a atitude dele é que ele vai ficar indignado, né, vai confrontar diretamente ali e vai ter uma solução, né, pacífica para aquela situação, para aquilo que estava acontecendo. Então, Neemias é um exemplo de liderança, porque a verdadeira, aquele que lidera, ele se coloca, né, no lugar do próximo. Ele abre mão até mesmo do seu conforto, como Neemias abriu, para poder estar ali fazendo aquela grande obra. Então, a generosidade dele foi uma generosidade não de teoria, mas da prática, e vista por todos ali, né, à medida que ele atendia todos ali em sua casa e sentava à mesa com ele, tanto os nobres quanto os pobres, enfim, todos que estavam lá, não importava o estrangeiro, todos estavam ali com ele. E Neemias atendia super bem. Então, que você também possa ter, orar como Neemias orou. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.